Poder Igreja Batista em Parnaíba completando 56 anos. Estamos festejando vitórias. E a campanha Grande Colheita tem trazido resultados muito positivos. O encerramento de fato desta campanha da SEA, no próximo domingo, com o culto cantado, nós precisamos conversar com o Ministério e estaremos glorificando a Deus com testemunhos, com louvores, hinos, salmos e cânticos espirituais. E você é o nosso convidado para retornar no próximo domingo. Temos atividades durante toda a semana. Quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira, clamor da família. Então são programas especiais que temos para a glória de Deus. Temos 2 projetos sócio-missionários, Projeto Ágape e Projeto Shalom. Participe também. Você que não conhece, procure se informar melhor e participe e testifique dos milagres do Senhor. Nós temos algumas pessoas queridas. Eu quero destacar, não porque seja mais importante, mas eu vim chegando com a família, né? Missionário da UMEAP, lá nas Ilhas Canárias e as ilhas circunvizinhas, irmão Osley e família. Pode ficar em pé, Osley, são missionários, né? Vieram de fora, estão conosco nessa jornada, nessa batalha nas ilhas, e houve o aniversário lá do projeto. Estávamos também com o aniversário aqui, por isso que nós não nadamos até lá, não pegamos a embarcação. Mas parabéns também pelo projeto, brilhante projeto, muito abençoador, e que Deus honre e abençoe essa querida família. Deus abençoe. Queridos, nós estamos com essas 2 noites compartilhando da palavra de Deus. Conferencista, pastor Jorge França, formado pelo Seminário do Norte, seminário em Recife, secretário-geral da Convenção Batista Maranhense, formado em Direito, bacharel em Direito, e independente dos cursos que tem, ele é servo. E naquela convenção ele serve ao Senhor. Ele tem uma família muito linda, uma família muito querida, e tem até uma motorista particular, que é a filha dele, que veio trazendo o carro, dirigindo enquanto ele dormia. E a reclamação dela foi: 500 quilômetros, não chega mais, não chega mais. E quando ele dormia, ela ia para 130, 140. Quando ele se assustava, ela diminuía. Estou sabendo dessa história. Mas agora ele prometeu que vai voltar dirigindo, para não exceder a velocidade. Mas, queridos, nós vamos ouvir a mensagem dessa noite, que Deus tem reservado para cada um de nós, agradecendo a Deus a participação do ministério, dos ministérios da igreja que tem se envolvido com toda a programação. No final desta celebração, a celebração vai continuar lá na rua. Nós vamos ter um momento muito especial. Vocês viram cones, a rua interditada. Então, ordeiramente, quando encerrarmos esse momento de celebração aqui, a celebração vai continuar lá fora. E você é convidado a permanecer um pouquinho mais com a gente. Tá bom assim? Então vamos orar. Pastor Jorge França é um amigo muito querido, e nós temos um carinho muito grande. Nós vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento. Querido Senhor, ministra a Tua palavra sobre a vida de cada um de nós. E essa palavra de poder e de graça alcance em cada coração. Todos nós saímos aqui transformados, convictos do grande amor de Jesus Cristo por nós. Ministra a Tua bênção sobre o Teu servo. Unge os seus lábios e dá-lhe autoridade através do poder do Teu Espírito. Oramos na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina, hoje e eternamente. Amém. Queridos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Amém. Eu quero agradecer, gente, irmão, o carinho, a consideração, realmente o amor que vocês dispensaram a mim, a minha família, apresentado também pela minha filha, nesses dias. Tá? Tem sido realmente maravilhoso. Era para estarmos ainda o dia todo amanhã, talvez conhecendo um pouco a cidade, a parte turística, mas afazeres urgentes estão nos
direcionando amanhã para uma outra cidade do Maranhão. Vamos levar mais ou menos 6 a 7 horas de viagem daqui até lá. E por isso não podemos ficar com os irmãos. Eu quero agradecer a Alva, Ricardo, quero agradecer Juliane, Mateus, essa família maravilhosa que nos acolheu, os irmãos, o carinho aqui. Eu levo uma lembrança muito gostosa de vocês no meu coração. E o meu desejo é que vocês a cada dia cresçam para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero agradecer aos irmãos aqui. Cadê o povo do som? Meu filho, dá teu jeito aqui. Porque esse bicho aqui está correndo mais do que outra coisa. Nós falamos nas 2 primeiras vezes, as 2 mensagens, e eu gostaria de ter uma palavra-chave de cada mensagem. Na primeira noite, influência. A segunda, que foi hoje pela manhã, oportunidade. Eu não poderia deixar de, nessa noite, terminar realmente com uma palavra fundamental na vida cristã, especial, determinante, com apenas 2 letras. Quem sabe? Fé. Não poderia falar de colheita, não poderia falar de campo, não poderia falar de desafio, não poderia falar de influência, não poderia falar de oportunidade sem falar de fé. Só que o exemplo de fé que nós vamos dar aqui é meio ao contrário. Nós vamos falar de uma fé ruim, né? E exemplificar para o que não fazer para ter esse tipo de fé. Então vamos virar um pouquinho aqui, tá? O entendimento dos irmãos, mas a compreensão com certeza será certa. Eu vou ler um pouquinho, uma mistura de textos, então os irmãos podem acompanhar a minha leitura. Mas se encontra em Jó 2, 7 a 10. Jó 1 e 2, 7 a 10. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que não se desviava do mal. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um cabo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido bem de Deus, e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Nós sempre ouvimos de muita convicção de fé. Esta fé é uma fé sadia, mas não é dela especificamente que nós vamos falar. A fé de Jó é uma fé fenomenal. Vou fazer uma pergunta aqui, meio assim, não higiênica. Quantos já teve? Quantas pessoas que já tiveram? Quem já teve? Ou na infância ou até a velhice, o chamado furu? Levante a mão. Muitos não querem falar, mas que já tiveram, já. Tá? Embaixo do braço em algum lugar. Quem sabe o que é a dor de arrancar aquele carnecão? Que palavra terrível, mas terrível é a dor. Agora você multiplique isso da planta dos pés até o alto da cabeça. Será que o homem ainda sentia dor? Diz os cientistas que há um limite para a dor, né? Que nós temos tipo um disjuntor no cérebro, que quando o limite da dor ultrapassa a nossa capacidade de assimilar, desliga. Imagine a dor de um homem desse, tá? Sempre perto de um homem
tem uma grande mulher, né? Mas do lado de Jó estava difícil. Estava difícil essa grande mulher. Era uma grande confusão. A Bíblia diz então que ela chegou para o marido e diz: amaldiçoa teu Deus, a Deus que morre. Nós sempre ouvimos falar de muitas concepções de fé. Na verdade, hoje, a gente ouve muitas pessoas falar de fé, mas de uma forma errada. As concepções de fé vêm desde a fé moderna ao mero positivismo humano, humanismo, fé situacionista. Eu tenho fé a partir do momento que eu estou bem. Se eu não estou bem, então eu vou no conselho da mulher de Jó. Eu vou amaldiçoar a Deus. Eu não digo nem tanto amaldiçoar, mas eu vou me afastar. Eu estou zangado. Esse Deus me abandonou. Eu vou então largar isso de mão. Não vou mais à igreja. Não está dando certo. Eu vou me desviar. Eu vou ficar em casa. Vou fazer minhas orações em casa. Não vou mais frequentar a igreja. Uma fé situacionista. Mas nós queremos falar aqui de algumas condições que essa mulher dá o exemplo de uma fé que não deve ser seguida. E o que representa isso para nós? Essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, graças a Deus, porque senão a gente ia ficar com mais raiva dela ainda, né? Ia citar o nome. Essa fé é uma fé que traz ao cristão uma condição de vida desfavorável. Não existe nada, não existe ninguém, não existe coisa alguma que pode beneficiar a vida da gente do que Deus. E só se conhece Deus, só se tem intimidade com Deus, só se pode ter Deus no nosso coração se tivermos fé. Agora a fé, ela tem que vir independente da nossa condição, independente da situação em que nós nos encontramos. A Bíblia exige uma fé firme, uma fé constante. Mas, queridos, o que mais nós vemos na igreja são mulheres de Jó. Eu não estou falando só das mulheres, a ilustração é generalizando. Pessoas que, dependendo da situação em que se encontram, é ali que vai estabelecer a sua fé. Eu tenho quase 40 anos de vida cristã, 36 anos exatamente. E nessa minha vida cristã já vi tantas coisas. Mas a coisa que mais me entristece é ver a fé das pessoas estarem baseadas em situações. E muitas vezes situações que a própria pessoa acha aquilo correta. O pastor está errado, a liderança está errada, a igreja, só ela está certa. E ela baseia a sua fé nessa crença, a sua própria crença. Meus irmãos, a fé em Deus, ela independe da condição que nós estamos. Nós vemos um homem rico, condição financeira, temente, justo, temente a Deus, onde o diabo só não tocou na sua vida, mas onde tinha carne, ele apodreceu. Era um verdadeiro zumbi, era uma carne podre, onde só o que sustentava ali era a vida. Mas aquele homem chegou a dizer: o Senhor, temos recebido do Senhor o bem, e também não receberíamos o mal. Tem uma ilustração muito interessante,
que nos conta que determinado homem, ele estava num avião que caiu, e o avião então caiu numa ilha, morreu todo mundo, só ele escapou. E aí ele pegou, esperou 1, 2, 3, 4 dias, a ajuda não veio. Quando ele desistiu já da ajuda, ele disse: eu vou construir uma casa para mim. Já que não vê nada, tem como me proteger contra chuva, contra vento, à noite, animais e tal. Muita dificuldade, sem ferramenta, ele construiu uma casa com galhos de árvore e etc. Uma casa que dava o abrigo que ele precisava. Aquele homem então foi pescar, e quando ele estava na pescaria, ele viu um raio cair naquela ilha. Um raio muito potente. Mas ele continuou pensando. Quando voltou para casa, ele viu a sua casa incendiando, porque o raio tinha caído exatamente em cima da sua casa. Aquele homem, naquela mesma hora, ele se ajoelhou, olhou para o céu e disse: por que o Senhor me abandonou? Eu estou aqui nesta ilha, sozinho, não tenho socorro, não tenho nada, e agora veio um raio e destruiu aquilo que eu construí com muito sacrifício para me proteger da chuva, do vento, me proteger dos animais selvagens, e o Senhor vem agora e destrói. Por quê? Naquele instante, ele sente alguém tocar nele, ele vira-se, era um marinheiro, e ele disse: levante-se, homem, porque nós vimos os sinais de fumaça que você fez e voltamos. O capitão mandou voltar o navio para me buscar. Deus não manda situações em nossas vidas que não tenham benefício para nós. Eu vou citar pela segunda vez um texto que já citei aqui nesta igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O crente que não crê nisso, meu irmão, você está no caminho errado. Vá-se embora. Mas pastor, doença, mas pastor, problema, dificuldade. E eu continuo dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa fé não pode ser uma fé situacionista, tem que ser uma fé permanente, uma fé estável, uma fé constante, num Deus único que não falha e que sempre está conosco. Quantas vezes nós estamos gritando: Senhor, nossa casa queimou, Senhor, minha saúde está abalada, Senhor, esse problema, Senhor, aqueles problemas. Nós temos que acreditar e aceitar e entender que Deus sempre está conosco. A segunda lição que temos que aprender na fé desta mulher mostra uma fé fanática, que exige de Deus o que jamais Ele prometeu. Nós estamos vivendo um mundo onde determinadas teologias, como a teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia da riqueza, teologia de tantas outras dias estão inventadas aí, mostra-nos que devemos construir uma fé baseada em coisas que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu riqueza para o homem terreno. Pelo contrário, Ele diz: não entesoura, não acumula tesouros aqui, porque a traça, o ferrugem corrói, mas constrói tesouros no céu. Deus nunca prometeu bens, Deus nunca prometeu prosperidade para as pessoas, mas Deus prometeu que nenhuma das necessidades nossas não seriam saciadas. Por isso o salmista disse: fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência ver a necessidade. Isso Ele nos promete, isso Ele nos garante, isso Ele nos cuida. A fé que Deus prometeu é uma fé
baseada em coisas concretas que venham a enaltecer, a nos preparar espiritualmente para o encontro com o Senhor. Eu achei muito triste, há muitos anos, eu me lembro, eu tinha uns 17 anos, estava assistindo um jornal e uma mulher, ela pegou e deixou em testamento o seguinte: quero ser enterrada junto com o meu carro. Passou no Fantástico, eles colocaram a mulher, o carro de última geração, o carro mais caro que tinha na época. A mulher era fascinada por aquele carro, né? Eu achava que nem tinha marido, porque ela gostava mais do carro. Botaram ela no banco da frente, abriram a sepultura, um guincho, né? Içou o carro e colocou ali naquela sepultura. Queridos, tristeza. Que tristeza é quando se constrói fé em coisas perecíveis, coisas que se destroem. Nós temos que basear a nossa fé na estrutura espiritual sólida que Deus construiu para a gente através da palavra dele. Em nenhum momento a Bíblia prometeu ou garantiu isenção de sofrimento. Ou que tenhamos problema com filhos, problema com esposas, problema de saúde, problema em tantas dificuldades, mas Deus garantiu que estaria conosco. Mas Deus garantiu que estaria em todos os momentos conosco. Mas não havia essa compreensão da esposa de Jó, porque ela baseou a sua fé naquilo que ela tinha, no luxo que ela gozava, na estrutura física e material que para a época ele proporcionou para ela, e aquilo que era importante. Conta-se que uma senhora evangélica estava grávida e todos os dias o filhinho dela cantava perto da barriga da sua mãe. E algumas complicações fizeram com que aquela mulher fosse mais cedo para a maternidade. A criança nasceu, mas nasceu com problemas e teve de ir para uma UTI neonatal, no hospital. O médico chegou para os pais e disse: há poucas esperanças, o problema é sério e vamos esperar o tempo passar. Só a própria criança e o organismo dela é que vai determinar que ela viva ou não. Passou a primeira semana na UTI e todos os dias Michael pedia para o pai e para a mãe: mamãe, deixa eu cantar para minha irmãzinha. Porque ele tinha o costume de todo dia cantar perto da barriga da mãe dele, quando ela ainda estava grávida. Mas ninguém dava atenção à criança, e até porque há uma lei que proíbe a entrada de crianças em hospital, imagine UTI. Mas ele sempre pedia. O médico veio falar com a mãe e disse: dona Karen, a dificuldade aumentou e talvez ela não resista mais durante esses próximos dias. E o menino então pedia novamente. E então eles falaram com o médico e toda uma atenção lá, uma roupa apropriada, permitiram que aquela criança entrasse. Ela entrou naquela UTI neonatal, chegou perto ali daquela incubadora e a pulsação da criança estava muito baixa e o Michael começou a cantar e dizia assim: você não sabe, querida, quanto eu te amo. Por favor, não leve o meu sol embora. Você é o meu sol, o meu único sol. Ele começou a cantar várias vezes e naquele instante a pulsação da criança se estabilizou. A mãe, vendo aquilo, as enfermeiras e os médicos sem compreender o que estava acontecendo, a mãe insistiu: canta, mãe, continua cantando. E ele cantava sempre: você é o meu
sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o sol está escuro. A partir daquele instante, os batimentos cardíacos e todos os sintomas daquela criança melhoraram até o dia em que aquela criança saiu do hospital. Isso foi documentado e chama-se O Milagre da Canção de um Irmão. Os médicos chamaram simplesmente de milagre, mas Karen chamou de milagre do amor de Deus através da fé daquele irmão. Meus queridos, Deus gera em nós esta fé. Você tem, eu tenho. Nós temos que exercitar, nós temos que colocar. Não pode haver colheita, não pode haver campanha na igreja, não pode haver desafio na igreja se não houver fé. Tristeza é quando você está lançando uma campanha na igreja e às vezes tem aqueles: não vai dar certo, não vai dar certo, não, isso não vai dar certo, pastor, não, isso não vai dar certo, pastor. Na minha infância, há uns 10 anos atrás, tinha um personagem, acho que era dos Flintstones, que ele andava e em cima dele tinha uma nuvem escura e todo o tempo estava chovendo só em cima dele. Onde ele passava, tinha alguém assim numa escada, ele dizia: isso não vai dar certo. A pessoa caía da escada, a casa caía, derrubava. Onde ele passava, ele já passava, as pessoas já... Se não me engano, era Uruca o nome desse cidadão. Não, né? Tá certo. Uruca. A dificuldade é quando a gente encontra crente Uruca na igreja. Pastor, isso não vai dar certo. Irmão, isso não vai dar certo. Meu irmão, a questão de dar certo ou não dar vai depender da nossa fé, porque Deus nos chamou e nos trouxe para ser vencedor. Deus não permite na nossa vida derrota. Nós podemos ter baixas, mas são momentâneas para que nós alcancemos voos muito maiores. Vocês conhecem a história da águia e o que ela faz em determinado momento da sua vida? Diz que a águia, quando alcança 70 anos, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela muda completamente várias partes do seu corpo, ou então ela morre. Se ela fizer isso, essa mudança, que é muito dolorosa, ela vive mais 80 anos e ela alcança mais 40 anos de vida. Então, com 70 anos, ela vai para uma montanha muito alta. Ali, então, ela pega e começa a bater o seu bico contra a rocha. Bate, 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 até que o bico apodrece e cai. Será que dói? Né? Espera ele bater com sua cabeça na parede. Aí ela espera mais ou menos ela espera mais ou menos 40 dias a 60 dias para nascer um novo bico. Um bico novo, mais forte, porque o antigo ela não tinha mais a força de pegar, de ser predadora, de agarrar os animais e se alimentar. Por isso ela ia morrer. Quando nasce o bico novo, ela começa então a arrancar suas penas antigas. Pá, pá, arranca um cabelo. Depois pega mais uns 4. Arranca, né? Que é uma coisa melhor, arranca do nariz, assim. Coisa que não sente dor em tirar cabelo é mulher. Tira daqui da sobrancelha, tira do nariz, tira daqui. Usa uma tal de uma cera que uma vez eu peguei, deixei minha barba crescer mais do que aquela feia ali, branquinha. Aí fui lá, uma ovelha minha, ela pegou, botou aquilo ali assim, tal. Pastor, o senhor está preparado? Eu vim convicto, eu vim preparado para isso. Pastor, o senhor tenho certeza, minha filha, pode meter isso. Pastor, vou meter alguma? Não, estou no quente, isso nunca fez, está preparado? Não, minha filha, eu estou aqui por aí. Ela tá, ela fez assim. Pá, quando ela fez assim, meu filho deu um grito tão grande que eu acho que os vizinhos dela se assustaram e vieram olhar.
Aí quando ela foi embora, minha filha, pelo amor de Deus, eu vi uma navalha lá em casa, eu vou embora agora. Mas pastor, vai ficar um lado liso e outro poroso. Não tem problema, meu filho. Passei um mês com um lado liso e outro poroso aqui. Mas a dor era insuportável e a águia tirava pena por pena. E depois de tirar a pena, sabe o que ela fazia? Arrancava as unhas, uma a uma. Garra nova, pena nova. E a águia alcançava mais 40 anos de vida. Eu fico triste, pastor. É quando nós lançamos um desafio espiritual para a igreja e as pessoas reclamam, mas isso vai dar trabalho. Não, isso é negócio de jejum, isso é negócio de oração, não sei quantos dias, esse é negócio de colheita, esse é negócio de compromisso, esse é negócio de estar todo dia, de não faltar, isso dá muito trabalho. Por isso tem muita gente morrendo nas igrejas, porque não querem renovar, porque não querem ter fé, porque não querem acreditar. Nós somos um povo maravilhoso, um povo escolhido por Deus. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender essa situação, quando ele fala da nossa fé e da vitória que nós temos em Cristo Jesus. E eu quero encerrar com a terceira lição da fé da esposa de Jó. É uma fé agressiva contra Deus e contra as pessoas. É uma fé de angústia e desespero. Nós temos que entender as verdades bíblicas. Nós temos que entender a partir, inclusive, da fé do esposo daquela mulher. Uma fé correta, uma fé firme, uma fé que experimenta sofrimento, dor, mas havia convicção e havia recompensa. A nossa fé não espera recompensa, mas ela é natural, porque Deus é o nosso Deus, Ele quer o melhor para nós. Queridos, infelizmente muitas pessoas só aprenderam a viver fé quando estão em momentos felizes e abundantes. Infelizmente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A maioria dos nossos dias é de luta. Descanso nós só temos no céu. Alegria nós só temos completa no céu. O que nós temos que passar aqui é aproveitar esses momentos, é despertar as nossas vidas para gozar com o Senhor o máximo daquilo que pudermos. Como é que diz? Eu faço parte da grande colheita. Pastor, eu faço parte da grande colheita. Tá? Irmão, se você faz parte da grande colheita, entenda que ela pode estar terminando essa campanha aqui, mas os resultados dela devem continuar na tua vida. Influência. O seu campo não é longe, o seu campo é onde você está. Oportunidade. Deus dá uma oportunidade para você frutificar. Senão o machado, né, corta a cabeça. E por último, meus irmãos, tenha fé. Entenda uma coisa. Muitas pessoas às vezes não querem entender isso. Deus dá a visão para o pastor. Deus dá a visão para o homem de Deus. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque é dele a maior responsabilidade. Também é aquele que paga o maior preço se pastoreia mal. Acredite na visão do seu pastor. A igreja que acredita, ela anda e anda bem, porque Deus está por ela. O que Deus capacita, Ele orienta, Ele dá sabedoria. Acredite nisso. Acredite que esta igreja aqui pode, no ano que vem, nos 57 anos, não ter mais nem espaço, já ter derrubado essas paredes aqui, está ali na rua, todo dia ali fechando a rua. Isso depende da fé, da confiança e do andar juntos, pagando o preço para ficar juntos. Vou terminar contando uma historinha muito interessante.
Na hora que terminou a bateria aqui, rapaz, não deu jeito mesmo, né? Para ficar devendo isso aqui. Mas não é culpa dele, é a fonte que está com o problema. Diz que um grupo de porco espinho estava numa montanha e de repente teve uma frente fria muito forte. Então eles estavam tendo que tomar uma decisão. Ou eles se encostavam uns perto dos outros para que o calor de um pudesse passar para o outro e eles pudessem resistir àquela noite gelada, ou eles então se afastavam e morriam congelados. Quando passou a noite, então tinham muitos mortos congelados, mas tinham aqueles que se juntaram, né? E conseguiram passar aquela noite gelada com os seus corpos, uns esquentando o outro. Agora um porco espinho se encontrando do outro, o espinho cravando na carne do outro, e com a dor. Alguém foi curado de espinho aqui? Acredito que sim, né? Meu pé, embaixo do meu pé, eu acho que tem mais cratera de prego do que outra coisa. Porque lá na casa tinha um descampado que eu ia brincar, e quando eu voltava, já voltava com a japonesa e uma tábua grudada aqui. Aí a mamãe tinha de tirar e depois chamar a enfermeira para tirar os pedaços de ferro do chão assim, né? Mas imagine, é uma ilustração para a gente que não é fácil conviver, não é fácil estar junto. Não é fácil estar caminhando. Ah, mas pastor, irmão é muito chato. Não, pastor reclama de tudo. Não, pastor é isso. Mas esse homem Deus colocou para você amar, para você suportar, para você andar junto. E é isso que dá a sobrevivência da igreja. A comunhão, a união, a fraternidade, por estar junto, por fazer as coisas juntos. Eu gostaria de deixar então esta mensagem para os irmãos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar abençoando a família, a vida e a visão de cada um dos irmãos, para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a oportunidade dos irmãos nos deram de estar aqui. Ricardo, obrigado também a confiança, né, de estar aqui pregando a esse seleto grupo, uma família tão maravilhosa, tantos irmãos carinhosos. Muito obrigado pela confiança, colega. Deus abençoe tua vida, tua família e teu ministério a cada dia.